1.Rai. É bom vê-lo em meu canal. Fico muito grato por isso. E hoje quero compartilhar com vocês uma história incrível. É uma história traumática que chocará a todos. É realmente uma história incrível. Espero que você a ache interessante. Divirtam-se assistindo a essa história. Isso não acontece. Ou preferia ir trabalhar e voltar de transporte público. Há tempo para inventar algo próprio e ler um livro e pagar na internet. O carro não te dá esse luxo. Lá você sempre tem que ter muito cuidado, monitorar a situação na estrada. Mesmo parado em um denso engarrafamento por vários quilômetros, ele não podia se distrair nem por um minuto. Não pode acontecer muita coisa agora. E ele dirige um veículo de alto risco. Portanto, esteja sempre atento. Nesse caso, a questão da responsabilidade banal e da decência. Hoje, ou ele preferiria dirigir, colocando toda a atenção na estrada, porque os pensamentos em sua cabeça giravam miseravelmente. E nem o livro ajudava a distraí-los. Virando página após página. O que é? Collins perguntou estritamente ao chefe do departamento cirúrgico do hospital da cidade. Por que você prescreveu este medicamento para o paciente? Sim, porque é barato, mas não funciona pior do que os análogos estrangeiros. Isso é exatamente o que é barato. Todos os tipos de velhinhas vão comprá-lo de qualquer maneira. E temos um acordo com uma rede de farmácias que devemos recomendar medicamentos muito específicos. E o número de vendas também afeta diretamente o seu prêmio. Se você de repente esqueceu. Mas o seu é ainda mais, Tolha murmurou. Não vou receitar um remédio de acordo com a bula, cujo custo é metade da sua pensão. Quando existem análogos mais baratos, mas igualmente de alta qualidade. É por isso que você continua indo a um simples cirurgião. E eu sou seu chefe. Isso significa, entre outras coisas, que você é obrigado a seguir minhas ordens. Não me lembro que enganar a população fazia parte das minhas funções oficiais. E de qualquer maneira, meu turno de meia hora acabou. Então acho que vou para casa. Com isso, o jovem se virou e caminhou em direção à porta. O gerente só podia cuidar dele em silêncio. Ele entendeu que não havia absolutamente nada para dispensar o teimoso médico. Por mais que eu não quisesse. Ele fez bem o seu trabalho. Portanto, não foi possível encontrar um motivo formal. E as recomendações para os medicamentos errados ainda não são suficientes. Noah, por sua vez, entendeu que não tinha muito trabalho para negociar. Em todos os lugares a situação é aproximadamente a mesma, embora nas grandes cidades possa ser diferente. Mas ele não queria descobrir. Ele estudou por tanto tempo para ajudar as pessoas a economizar. E nas grandes cidades, mesmo sem isso, há bons médicos suficientes. Não como nas pequenas cidades provincianas como aquela onde nasceu e viveu quase toda a sua vida. Certo, estude. O cara foi para a capital e não gostou nada. Todo mundo está fazendo barulho, se revoltando, correndo para algum lugar. Ele não gostava desse tipo de vida. E isso deixou ainda mais limpo em sua decisão de retornar à sua cidade natal após a formatura para beneficiar seus moradores. A família Tully estava muito orgulhosa da escolha de seu filho. Quase todos eles também eram médicos e dedicaram suas vidas a ajudar pessoas comuns em pequenas cidades. Então o jovem também seguiu os passos de seus ancestrais. Leon, que agora deveria se chamar Alex, tinha uma motivação um pouco diferente para retornar à sua cidade natal. Eles eram colegas de classe e, como se viu, compatriotas. É verdade que a formatura do atual chefe de estudos não foi tão boa quanto gostaríamos. Mas ele sabia como, em suas próprias palavras, negociar com as pessoas, via de regra, com a ajuda de dinheiro, ameaças ou conexões. É claro que na capital ele teria muito menos oportunidades do que em sua cidade natal. E quando ele voltou para cá, quase imediatamente conseguiu chegar ao cargo de chefe. De que maneiras Noé escolheu não se interessar? Na época, ele estava apenas fazendo seu trabalho, salvando vidas. E todos esses jogos secretos não o interessavam em nada. Isso foi até que eles o tocaram diretamente.
Tudo começou com a mesma declaração a Leon de que agora devem prescrever rigorosamente certos medicamentos aos pacientes, pelos quais as farmácias lhes pagarão uma percentagem mais elevada. A exigência em si não era um grande problema. Noah simplesmente o ignorou, sabendo muito bem que a lei estava do seu lado. Mas em relação a essa situação aconteceu outra coisa muito desagradável: a indignação está fervendo. Então, ainda muito jovem, aluno de ontem, ele voltou para casa e expressou sua indignação à esposa na esperança de compreensão e apoio. Prescrever remédios caros para pessoas que mal conseguem ganhar dinheiro suficiente para comer e alguns deles nem funcionam. Pensionistas. Você pode imaginar, Eva, o que ele pensa? Ele ainda é médico, mas se comporta como um homem de negócios. Frio, interrompeu sua esposa. Como uma pessoa que não quer estar entre aqueles cujo salário mal dá para comer. Então você acha que ele tomou a decisão certa? Noah atordoado. Eu sempre disse que você não tem tino para os negócios. Vivemos como mendigos, honestamente. Mas você também pode ser o chefe do departamento. E se não fosse por sua honestidade patológica, qual é o sentido de ajudar as pessoas quando sua própria esposa não pode comprar um par de botas extra? Essa acusação era apenas parcialmente verdadeira. Claro que não viviam bem, mas dava para cobrir as necessidades básicas, como roupas e sapatos. Não de boutiques de latão, é claro. Mas não é de segunda mão. Eles até tinham um carro, embora não fosse o modelo mais recente, mas funcionava bem. Além disso, uma consciência limpa também vale alguma coisa. Pelo menos foi o que Noah pensou. Mas aparentemente não sua esposa. Claro que eles já tiveram conflitos antes, pelo fato do cara, na opinião deles, estar ganhando pouco. Mas, via de regra, adormeceram rapidamente e não tiveram consequências graves. Mas não neste momento. Para Noah, foi uma descoberta desagradável que sua esposa reagiu com tanta calma a um suborno direto. Eva, por sua vez, percebeu que ele realmente não tinha a qualidade que ela diplomaticamente chamava de senso comercial. E dificilmente há chances de você conseguir convencer seu marido da correção de sua abordagem da vida. Discutindo calmamente todos esses detalhes, o casal chegou à conclusão de que estariam melhor sem o outro e divorciados por mútuo consentimento. Tudo ficaria bem. Mas, literalmente, uma semana depois, Eva já estava se preparando para o casamento com Leon, sobre o qual, é claro, toda a cidade soube rapidamente. Noah suspeitava que o relacionamento deles começou muito antes do divórcio. Então, o cara estava em uma situação em que seu antigo rival no instituto foi promovido e virou patrão, e até tirou a esposa dele. Além disso, ela exigia dele coisas que ele jamais teria feito na vida. É claro que isso foi muito decepcionante. E aqui está outro conflito no mesmo terreno. Ele tirou o jovem médico de seus pensamentos. Uma imagem estranha fora da janela, o ônibus apenas dirigiu até o aterro e notou o avô do iniciante no mar. Seu primeiro pensamento foi que era uma morsa comum. Uma pessoa pratica esportes, fortalece o sistema imunológico. Bem, ele estava prestes a se afastar da janela quando percebeu que algo estava errado aqui. Vovô emerge convulsivamente da água, ofegante, e depois desaparece de vista novamente. Seus movimentos de mão eram erráticos e inúteis. Ele não tentou se agarrar ao gelo ou fazer qualquer coisa para ajudá-lo a sair. Pelo contrário. Isso apenas reforçou sua posição como médico. Ou percebi imediatamente que meu avô estava se afogando. O ônibus tinha acabado de chegar no ponto. O cara rapidamente deu um pulo e correu para o mar, puxou o avô e o examinou. Isto é certo. Insuficiência cardíaca. Parar de respirar. A ressuscitação só aconteceu quase automaticamente e depois de alguns longos minutos acabou sendo uma eternidade. A vítima começou a respirar. Depois teve o cuidado de esfregar com uma toalha, que o avô prudentemente retirou. Ela o ajudou a se vestir, colocando sua própria jaqueta sobre os ombros. O homem resgatado preferiu não olhar para ele e parecia extremamente constrangido. O que havia de errado aqui? Vovô, é a primeira vez que você se contradiz, não é? Eu não estou acostumado com isso. Não sabe como se comportar? O que fazer se as coisas derem errado? Então, por que ir para lá?
A vida está cansada. O avô ficou em silêncio por um tempo e, pela primeira vez, olhou diretamente para seu salvador. Talvez cansado. Resmungou. Mas esta não é a questão. Não mergulhei lá por vontade própria. Eu não posso viver sem ele. Parecia o mais estranho possível. Noah, porém, viu que o vovô poderia e iria contar a alguém os detalhes de seu ato e a situação em que se encontrava. Só que agora ele não sabia se podia confiar no cara que o salvou. Qual é o seu nome então? Embora ele tenha perguntado primeiro, finalmente lembrando-se da cortesia de Liam. E eu sou Noah, muito legal. É isso, Liam, vamos tomar um chá com você. Você gosta de algo quente agora? Eu estou dizendo a você como um médico. Bem ao lado dela fica um shopping center. Há uma máquina de venda automática, mesas de café para sentar. Bom, vamos. Ele aceitou. No caminho, Noah deu uma boa olhada em seu parceiro. Ele não era tão velho quanto o cara pensava. À primeira vista, aparentemente, ele tinha mais ou menos a mesma idade deste ou daquele falecido pai. Além disso, o homem tinha um físico bastante forte, até atlético, não muito característico de pessoas de sua idade. Quando chegaram ao shopping, beberam chá da máquina e sentaram-se juntos à mesa. Por um tempo ambos ficaram em silêncio. Talvez ela não quisesse apressar Liam. Mas, mesmo assim, prevaleceu o desejo de entender o que estava acontecendo. E ele falou primeiro. Então, afinal, por que você pulou no mar? Não tenha medo, tenho maus hábitos. Mas julgar uma pessoa com problemas não é nenhuma delas. Liam olhou para ele de forma estranha, como se o julgasse. Então ele suspirou e disse baixinho, tesouro. Noah pensou que tinha ouvido mal ou que o vovô decidiu pregar uma peça nele. Mas eu podia ver no rosto de Liam que ele estava falando sério. Aí o cara começou a temer que ainda fosse tarde demais com a ajuda dele. E o cérebro do homem foi danificado por afogamento. No entanto, talvez antes disso ele não fosse muito saudável mentalmente. Aparentemente percebendo o que eles pensariam dele agora, Liam decidiu contar se tudo estava como estava. Ele decidiu que não poderia ficar pior. A história que ele contou não parecia particularmente fantástica. Sobre seu pai, o cara sabia em sua juventude. Algo semelhante acontecia o tempo todo. Acontece que, sendo muito jovem, Liam entrou em péssimas companhias, francamente, bandidos. E então seus amigos decidiram roubar uma joalheria. Ele, para sua vergonha, estava entrando neste negócio com eles. Mudei de ideia no último momento. Ou ele estava com medo, ou sua consciência não permitia. Mas sim, ambos igualmente. No final das contas, ele fez a coisa certa, não apenas do ponto de vista moral. Rapidamente, toda a empresa foi pega pela polícia. Eles não eram ladrões profissionais. Então, punks de 18 e 19 anos herdaram. Portanto, não foi difícil calculá-los. Mas as joias roubadas não foram encontradas com eles e não foram encontradas em lugar nenhum. Como se tivessem evaporado. Nenhum membro da gangue confessou onde os esconderam. Mas Liam sabia literalmente um dia antes da prisão. Claro, eles jogaram o saque no rio, na esperança de encontrá-lo mais tarde. Mas nenhum deles estava destinado a retornar para o tesouro. Eles foram julgados, independentemente da idade, em toda a extensão. Eles foram enviados para o acampamento. E quem foi baleado durante a fuga? Quem não compartilhou algo com seus companheiros de cela e que morreu de tuberculose? Até o final do mandato, ninguém serviu. Todos morreram. Esta é uma história tão triste, mas instrutiva, resumiu Liam. E todos esses anos me lembrei de onde ele foi enterrado, mas não toquei nos objetos de valor de outras pessoas. Eles não levarão ao bem. Apenas alguns anos atrás, minha neta ficou doente. Ainda bem pequeno. Ela viveria, sim, ela viveria. E ela tem um defeito no coração. Claro, você pode fazer a operação, mas é extremamente caro. Não temos esse dinheiro. Meu pai abandonou minha filha para minha neta. Parece que antes mesmo de ser revelado que ela estava grávida. Talvez seja o melhor.
Melissa e eu nos dávamos muito bem sem ele, mas há um ano ela ficou com a neta. Uma filha foi para a capital ganhar dinheiro para conseguir dinheiro para as paredes, para uma operação. Sim, desapareceu lá. Tentei, é claro, encontrá-la exatamente como encontrar uma pessoa em uma cidade tão grande. E a polícia não se importa. Pense, alguma garota desapareceu, eles provavelmente disseram, fugiu daquela vida e vive feliz para sempre em algum lugar de Nova York sem um comboio, disfarçado de menino doente e pai idoso. Eu sei que Madison não é assim. Bem, a menos que você os mostre. Assim ainda tenho como ajudar minha neta, e ao mesmo tempo, posso contratar um detetive particular para procurar minha filha. Se o dinheiro sobrar, claro, há uma fortuna no fundo do mar. Isso é o que Liam disse seriamente. Se ligar esses funerais com o bem, eles definitivamente não trarão. Se sua neta morrer, certamente não haverá ninguém para ajudá-lo. Além disso, ainda não é fato que as joias estão lá. Se ligar esses funerais com o bem, eles definitivamente não trarão. Se sua neta morrer, certamente não haverá ninguém para ajudá-lo. E também, ainda não é fato que as joias estão lá. Se ligar esses funerais com o bem, eles definitivamente não trarão. Se sua neta morrer, certamente não haverá ninguém para ajudá-lo. Além disso, ainda não é fato que as joias estão lá. Mesmo que eles realmente fossem jogados no mar neste lugar. Você nunca sabe o que poderia ter acontecido ao longo dos anos. Eu tenho algumas ideias, como posso conseguir dinheiro. Ele acompanhou Liam até em casa e começou a ligar para ele por cortesia. Ele concordou em passar alguns minutos. Olhou para a neta do velho. Uma menina maravilhosa de 5 anos, gentil, calma. Na verdade, para viver e viver. E aqui está tanta dor. Fiquei ainda mais convencido de que precisava ajudar essa família. E ele realmente tinha opções onde você pode conseguir dinheiro com isso. No entanto, as opções não são particularmente agradáveis ele. Em uma cidade pequena, todos se conhecem. Então Noah conhecia um chefe do crime. E ele sabia que o cara era um cirurgião de alta classe, ele o chamava várias vezes para trabalhar. Venha até mim, não vou te machucar. Quanto você cobra em seu péssimo hospital? Será 10 vezes maior do que nós. Por assim dizer, um pagamento adicional pelo risco. Não, respondeu Nick, eu não faço essas coisas, mas como você sabe, você pode descobrir. Encontre este homem. Todos o chamavam de Steve. Embora esse não fosse seu nome verdadeiro. Na cidade, mantinha um cassino subterrâneo, onde passava a maior parte do tempo. E foi para lá que Noah foi na manhã seguinte. A autoridade, ao vê-lo, sorriu e quase abraçou o cirurgião. De maneira nenhuma. Mudou de ideia, riu. O dinheiro nunca é supérfluo, mas eu realmente preciso do dinheiro. Ele respondeu calmamente, bem endividado por vários meses. Mas a quantidade é bem grande. Eu posso e vou dar, não ganancioso, nem vou ter interesse. Mas como você vai devolvê-los? Noé fez isso. Falar com Steve sobre uma possível contribuição definitivamente não fazia parte de seu plano. Se as joias realmente existem, o criminoso as procura perante um simples cirurgião e certamente não considerará informações sobre a localização do tesouro dignas de pagar uma dívida. É isso, Steve riu. Mas olha, te ofereço as seguintes condições. Até o dia em que pagar a dívida, você trabalhará para mim. Digamos que é uma garantia de que você não pode fazer tudo com meu dinheiro. Você não entrega no prazo. Seu contrato, digamos, se estenderá para sempre sem o direito de rescindi-lo. Você me entendeu direito? Sim, ele não é como um tolo, respondeu Noah. Claro, tais condições não eram do agrado do jovem cirurgião. Mas o que você pode fazer? A vida de uma garota inocente está em jogo. Ele ainda tinha um sorriso brilhante na parede diante de seus olhos. Que, claro, sabia de sua doença, mas nem suspeitava de quanto tempo ele poderia morrer. Talvez, por causa desse sorriso, alguém pudesse empurrar seus princípios para o inferno. Além disso, ele esperava poder obter o precioso tesouro do fundo do mar e pagar o bandido muito antes de expirar o período designado.
Steve deu a ele 6 meses, talvez ele nem precisasse lidar com as consequências do impasse criminal. Claro, ele mesmo não mergulhou no mar. Contratei um mergulhador profissional para isso. Aquele para varrer o fundo para cima e para baixo em um raio muito decente do local indicado por Liam. Infelizmente, nenhuma joia foi encontrada. Além disso, não há vestígios de que eles estiveram lá. Enquanto isso, uma operação bem-sucedida foi realizada nas paredes de uma das melhores clínicas metropolitanas. A vida da menina não corria mais perigo. Agora ele estava enfrentando um longo programa de reabilitação. Tudo no mesmo centro médico. Claro, uma criança tão pequena não podia ser deixada sozinha e, portanto, o avô estava lá com a neta. Esse pensamento testou um pouco Noah com o fato de que agora ele terá que trabalhar para Steve, aparentemente, pelo resto de seus dias. Uma vez que não foi possível obter uma quantia tão grande pelo tempo que lhe foi atribuído. Claro, ele tentou não demonstrar, mas tinha certeza de que o criminoso compreendia perfeitamente a verdadeira situação. De acordo com o contrato, algumas vezes por semana eu ia à casa de Steve. Este sempre avisava o médico com antecedência de que seus serviços poderiam ser necessários em tal e tal dia e em tal e tal hora. Isso foi devido a algum tipo de negócio que a gangue fez. Ou preferiu não saber. Via de regra, ele se sentava em um quarto vago e podia cuidar de seus próprios negócios. Ele simplesmente não poderia ir a lugar nenhum até que Steve o deixasse ir. Ainda não houve trabalho para ele. Aparentemente, as coisas estavam indo muito bem com os criminosos. Mas Noah não sabia quanto tempo duraria essa sorte. E um dia chegou o momento em que ele teve que ficar seriamente nervoso. Várias pessoas invadiram o apartamento, xingando com palavras que nunca tinham ouvido antes. Ele imediatamente percebeu que agora teria que começar o trabalho para o qual estava aqui de plantão. Suas mãos tremiam de uma forma que nunca havia acontecido antes. Ele simplesmente entendeu perfeitamente que costurar feridas de bandidos no subsolo, na verdade, já era cumplicidade em um crime. Mas ele também deixou claro que, se fizesse algo errado, as consequências poderiam ser ainda piores do que um processo criminal. Uma situação desesperadora, mas você tem que tentar se acalmar. Noé fez isso. Ele mal viu o ferimento no braço do bandido, deixando as bordas irregulares do corte com a aparência profissional de um cirurgião experiente. Ele imediatamente percebeu que não era uma faca que a havia deixado, muito menos uma bala. Foi apenas uma mordida de cachorro. Além disso, como ficou claro, pelas conversas dos gangsters, ele nem recebia ao tentar entrar no território privado de alguém, apenas um ataque acidental de uma matilha de cães vadios. Claro, também não é bom. Não importa como você olhe, é uma operação clandestina que também pode causar sérios problemas. Ainda assim, não é tão ruim quanto tratar feridas criminosas. Mas o que eclodiu? A vítima rosnou. Pescoço, vamos, doutor. Vai doer, ele avisou honestamente. Se a anestesia esfriar, você terá que viver. Sim, não mais doloroso do que aquele que o cachorro comprou. Criaturas astutas. Como você conseguiu a haste? Eles fugiram imediatamente. Eles dizem a você, Aiboli. Tem álcool em casa? Perguntou o cirurgião. O que você quer atirar para ter coragem? Steve riu. A ferida precisa ser tratada. É inútil viver. Vai apodrecer ainda pior. Talvez até chegue à morte. O que a vítima não entendeu? Você vai morrer em breve. Steve explicou, pegando uma garrafa de uísque barato do armário. Vai funcionar? Ela já perguntou ao Noah, ele apenas assentiu. Ele tirou o álcool das mãos e jogou na ferida. O bandido gritou, tentando não prestar atenção nele. O cirurgião foi trabalhar. Ele gentilmente retraiu as bordas da ferida e as mastigou. Bandido na frente dele ou não? E você tinha que fazer o seu trabalho de acordo com todas as regras, não só por medo dessas pessoas, mas também por decência profissional. Se você está disposto a ajudar, então ajude. Foi isso que o guiou durante toda a sua vida. Por isso escolheu a profissão de médico e não ia se desviar de seus princípios mesmo nessas condições. Nos minutos seguintes, ele aprendeu algumas expressões mais fortes.
Às vezes até me pego pensando que seria bom registrar tais obras-primas apenas para fins de pesquisa. Apesar do olhar confiante, o preso claramente não gostava de bordados, feridas sem anestesia e ao expressar seus sentimentos, não era tímido. Não foi assim que Steve sussurrou para ele. Não é necessário chamar muita atenção para este apartamento. Surpreendentemente, funcionou perfeitamente. Melhor do que qualquer anestesia até o final da operação, o bandido apenas sibila entre os dentes, mas não pronunciou uma palavra nem chorou. Ou não queria pensar no que esperava este pobre homem. Caso contrário, ele colocou um curativo limpo sobre a sutura recente e disse a ela para trocá-la pelo menos uma vez por dia. Isso encerrou a primeira operação em sua carreira de bandido. E não foi tão ruim quanto Noah imaginara. Nem um choro ou não queria pensar no que esperava este pobre homem. Pelo contrário, ele colocou um curativo limpo sobre a sutura recente e disse a ela para trocá-la pelo menos uma vez por dia. Isso encerrou a primeira operação em sua carreira de bandido. E não foi tão ruim quanto Noah imaginara. Nem um choro ou não queria pensar no que esperava este pobre homem. Caso contrário, ele colocou um curativo limpo sobre a sutura recente e disse a ela para trocá-la pelo menos uma vez por dia. Isso encerrou a primeira operação em sua carreira de bandido. E não foi tão ruim quanto Noah imaginara. Isso encerrou a primeira operação em sua carreira de bandido. E não foi tão ruim quanto Noah imaginara. Isso encerrou a primeira operação em sua carreira de bandido. E não foi tão ruim quanto Noah imaginara. E não foi tão ruim quanto Noah imaginara. Nem um choro ou não queria pensar no que esperava este pobre homem. Caso contrário, ele colocou um curativo limpo sobre a sutura recente e disse a ela para trocá-la pelo menos uma vez por dia. Isso encerrou a primeira operação em sua carreira de bandido. E não foi tão ruim quanto Noah imaginara. Isso encerrou a primeira operação em sua carreira de bandido. E não foi tão ruim quanto Noah imaginara. Isso encerrou a primeira operação em sua carreira de bandido. E não foi tão ruim quanto Noah imaginara. E não foi tão ruim quanto Noah imaginara. Nem um choro ou não queria pensar no que esperava este pobre homem. Caso contrário, ele colocou um curativo limpo sobre a sutura recente e disse a ela para trocá-la pelo menos uma vez por dia. Isso encerrou a primeira operação em sua carreira de bandido. E não foi tão ruim quanto Noah imaginara. Isso encerrou a primeira operação em sua carreira de bandido. E não foi tão ruim quanto Noah imaginara. Isso encerrou a primeira operação em sua carreira de bandido. E não foi tão ruim quanto Noah imaginara. E não foi tão ruim quanto Noah imaginara. Isso encerrou a primeira operação em sua carreira de bandido. E não foi tão ruim quanto Noah imaginara. Isso encerrou a primeira operação em sua carreira de bandido. E não foi tão ruim quanto Noah imaginara. E não foi tão ruim quanto Noah imaginara. Isso encerrou a primeira operação em sua carreira de bandido. E não foi tão ruim quanto Noah imaginara. Isso encerrou a primeira operação em sua carreira de bandido. E não foi tão ruim quanto Noah imaginara. Por outro lado, ele estava bem ciente de que só iria piorar. Muito em breve, feridas de crime, facadas e balas podem desaparecer. Ele tentou não pensar em como seria sua vida depois que a dívida expirasse. Mas não foi tão fácil. Imagens terríveis vieram à minha cabeça, impedindo-me de dormir normalmente à noite. No entanto, ele não viu nenhuma saída para essa situação. O que você vai fazer aqui? Você pode vender o carro, ele não usa muito mesmo. Você não pode aprender muito com ela. Pobre de prestígio, mas não velho o suficiente para ser considerado uma antiguidade. Talvez parte da dívida seja cobrada, mas onde mais você pode conseguir o resto? Tem apenas um apartamento. Não seja um sem-teto. Embora quanto mais próximo o período de ajuste de contas se aproximasse, menos terrível parecia tal ideia. Ele é melhor ser honesto com o sem-teto do que trabalhar para uma gangue de bandidos. E, embora indiretamente, eles ainda participam de suas atividades criminosas. Ele é médico, deveria ajudar as pessoas, não esses desgraçados que as roubam e matam. Então mais alguns dias se passaram. As ligações do bandido tornaram-se cada vez mais frequentes. E se não fosse fácil combiná-los com seu trabalho principal? E ainda assim ele se segurou. Um dia, quando eu estava sentado em casa
Steve tinha algo que mudou as coisas dramaticamente. Quando ele chegou, o proprietário estava confortavelmente recostado no sofá, assistindo à grande televisão de tela plana. No começo eu pensei que era algum tipo de filme. Isso o surpreendeu. Steve claramente não parecia um conhecedor de filmes. Olhando mais de perto, o cirurgião percebeu que era uma gravação de algum tipo de restaurante. Deve ser um dos estabelecimentos legais do criminoso. Tendo perdido todo o interesse pela imagem. Se você já queria fugir. Mas então a câmera mudou de ângulo e viu um pequeno palco onde estava uma mulher em um vestido premium muito revelador. Ela era muito bonita e cantava bem. A julgar pela reação entusiástica no salão, não houve som. No entanto, a atenção do cara não foi atraída pelo fato de que essa garota fugiu dele contra sua vontade. Do que você gosta? Steve sorriu. Posso apresentá-lo. Sua voz é angelical. É uma pena que você não pode ouvi-lo. Eu diria que ela canta tão bem quanto parece. Você só tem que viajar para longe. Ela mora na capital. Esta transmissão ao vivo é do meu restaurante. Eu controlo o trabalho, de longe, por assim dizer. Progresso embora. Fresco. Noah disse distraidamente. Mas quem é essa garota afinal? De onde é ela? Sim, não preciso saber. Steve estava claramente ficando chateado. Eu vim para o restaurante para trabalhar como lavador de pratos. O mendigo é visível. É verdade que ela mesma disse que não se lembra de quase nada sobre si mesma. Como se tivessem batido na cabeça dela. Sim, eles roubaram. Pode ser assim. Em geral, eu não me importo. O principal funcionou bem. Eles até deram murca no restaurante. Para não passar a noite na rua. E descobriu-se que eles não o levaram em vão. Uma cantora ficou doente e esta senhora se ofereceu para substituí-la. Acontece que ela canta muito bem. Agora uma joia de um restaurante. Muitos vêm apenas para ouvi-lo. Mas para mim, portanto, o benefício adicional foi um aumento para ela. Noah olhou para a garota em estado de choque. Ele foi atraído por suas feições. Mas não por causa de sua beleza, mas pelo fato de serem dolorosos. Familiar ao jovem, ele reconheceu o nariz, os lábios e sobrancelhas, e são especialmente definidos com clareza, como se esculpidos pela mão de um escultor habilidoso. Maçãs do rosto. Liam tinha as mesmas maçãs do rosto. Mas todo o resto é como Nia amadureceu 20 anos. Será que essa Melissa é a filha desaparecida do velho? Afinal, tudo se encaixa. Ela foi para a capital trabalhar, e se foi assaltada lá, e até espancada até perder a memória. Isso explica por que desapareceu. Bem, seu empregador deu uma resposta direta à pergunta por que a polícia nem quis assumir este caso. Steve, porque todos na cidade sabiam disso e todos tinham medo dele, inclusive os policiais. Bem, seu empregador deu uma resposta direta à pergunta por que a polícia nem quis assumir este caso. Steve, porque todos na cidade sabiam disso e todos tinham medo dele, inclusive os policiais. Bem, seu empregador deu uma resposta direta à pergunta por que a polícia nem quis assumir este caso. Steve, porque todos na cidade sabiam disso e todos tinham medo dele, inclusive os policiais. Bem, seu empregador deu uma resposta direta à pergunta por que a polícia nem quis assumir este caso. Steve, porque todos na cidade sabiam disso e todos tinham medo dele, inclusive os policiais. Bem, seu empregador deu uma resposta direta à pergunta por que a polícia nem quis assumir este caso. Steve, porque todos na cidade sabiam disso e todos tinham medo dele, inclusive os policiais. Se isso for verdade, será muito difícil tirá-la deste lugar. Mas você deveria pelo menos tentar. Bem, talvez nem ela. E ela decidiu começar conversando com Liam. Felizmente, ela e a neta haviam acabado de voltar para sua cidade natal. Naquela mesma noite, algum dos dois foi visitá-los. Ficou tão emocionado que nem achou que valeria a pena ligar antes e anunciar a visita. Mas, claro, para os moradores da casa isso não tinha importância. Ele prestou um serviço tão inestimável a eles que eles ficaram felizes em vê-lo neste apartamento a qualquer hora do dia ou da noite.
Por um tempo, ela e Liam conversaram sobre nada. Ou ele estava tentando descobrir a melhor maneira de começar a conversa pela qual veio aqui. Não queria dar falsas esperanças ao meu avô. Portanto, para começar, ele queria ter certeza de que seu palpite estava correto. Felizmente, ele foi ajudado pelo próprio avô, que falou sobre sua filha Nia, que se parece cada vez mais com a mãe. Parece que apenas as maçãs do rosto não são nossas lisas também. Embora possa ser infantil. Atire novamente. Ou talvez não. Talvez este pai? Talvez você tenha fotos de Melissa? Noah perguntou cuidadosamente. Como é isso? Liam perguntou. Claro que sim. Agora você irá para o outro lado da sala. Ele começou a procurar ativamente algo na gaveta, na sala e, para sua surpresa, tirou não um álbum com fotos, mas um smartphone. Modelo antigo, mas muito bem conservado. Ficou claro que ninguém estava usando muito o telefone. Morosco acabou de comprar para mim, explicou o avô. Eu realmente não me acostumei com isso. De alguma forma, parece mais familiar para mim, mas também fotografei um pouco. Você quer saber como ele se parece agora? E então continua a ter álbuns com fotos de crianças e depois do ensino médio. Sucesso! Noah também respondeu. Mostre, por favor, o que ela é agora. Liam vasculhou seu telefone, abriu uma das fotos e mostrou ao jovem. Era um retrato em close, não feito com muita habilidade, mas claramente feito com amor pela garota retratada nele. Por um momento, Noah ficou sem palavras. Ele não acreditou até o final que toda a situação não fosse uma mera coincidência ou um jogo de sua imaginação. Porém, pela tela do smartphone, a cantora do restaurante Steve's na capital olhou para ele sorrindo. Liam disse com voz rouca, recuando um pouco surpreso. Acho que sei onde sua filha está agora. Aqui foi a vez do avô perder a fala. Seu rosto mostrou como as emoções mudam umas com as outras de surpresa e descrença para alegria indisfarçável e vice-versa. Ele parecia incapaz de entender se sua audição estava falhando. Essa imaginação não foi jogada, seja lidando com pensamentos positivos. Afinal, isso não é apenas uma piada cruel? Claro, Noah não parecia alguém que faria piada sobre essas coisas. Ainda assim, Liam sabia muito pouco sobre ele para ter certeza disso. Ao final, conseguiu dizer em voz baixa onde ela está. Noah, com o máximo de detalhes possível, contou a ela sobre a gravação que viu e a garota nela, na qual imediatamente desconfiou de Melissa e mencionou que se fosse mesmo ela, seria muito difícil tirá-la daquela situação. Restaurante. Sim, e o próprio Liam, sendo morador desta cidade e tendo uma ideia de quem era Steve, entendeu isso muito bem. Sim, ele disse confuso. Afinal, minha garota sempre foi capaz, ela até foi para uma escola de música em um ponto. Então ela se cansou desse negócio, mas continuou a cantar para si mesma. Ele ama muito. Então tudo se encaixa. Mas como podemos tirá-lo? Por mais que quisesse, ou ajudar o avô a ir com ele, não podia, porque estava preso ao trabalho e a um acordo com Steve. Com isso, combinamos que Liam iria sozinho, mas teria muito cuidado e se comunicaria com o jovem em qualquer imprevisto. E enquanto ele mesmo segue a pequena parede. E eles fazem assim. Noah acompanhou seu avô até o trem e desejou-lhe boa sorte. 2 dias tranquilos se passaram. Liam ligava para todo mundo 2 vezes por dia. Ele encontrou um restaurante e a cantora na verdade era sua filha. Mas ele ainda não conseguiu falar com ela. No momento em que o próximo seria chamado, o avô não entrou em contato. Enquanto isso, Steve chamou Noah com urgência em seu escritório. A julgar pelo seu tom, algo fora do comum aconteceu. O cirurgião nunca tinha ouvido tanto aborrecimento em sua voz antes. Com o coração pesado, ele foi ao apartamento, que silenciosamente chamou de amaldiçoado. No meu caminho, ele ficou se perguntando quanto trabalho espera e com o que ele terá que lidar em geral. Para sua surpresa, ao chegar no local, não encontrou um grupo de bandidos sangrando pelos ferimentos causados por arma de fogo. Ou alguma outra imagem terrível daquelas que ele mesmo conseguiu desenhar. Apenas Steve, sentado em frente à TV e claramente fora de si. Assim que ele viu, ele fez uma careta.
Notícias estranhas chegam-me da capital do nosso país. Começou pateticamente. Eles relatam que um velho conseguiu pegar nosso único cantor depois do trabalho. O que ele disse a ela não está claro. Sim, só agora a senhora está ativamente arrancada à liberdade. Você sabe algo sobre isso? Noah ficou chocado e em silêncio, sem saber o que responder em tal situação. Obviamente eu não esperava isso. Como não incriminar Lia Melissa? Como você pode não assinar a sentença de morte dele com suas próprias palavras? O silêncio continuou. Steve observou cuidadosamente o rosto do jovem, como se estivesse lendo seus pensamentos. Curiosamente, continuou ele, e sem esperar por uma resposta, um certo cirurgião que detesta desesperadamente meu modesto negócio, não faz muito tempo se interessou por esta jovem. Por que você pensou em contratar um velho para roubar a garota que você gosta do meu restaurante? Este é o pai dele. Ele disse calmamente. Se sumiu faz tempo, foi trabalhar e não voltou. E agora eu encontrei. E você, sabendo para quem ela trabalha, decidiu que poderia trazê-la para casa provocativamente, Steve perguntou. Ou você não sabe que eles não me deixam assim? Por que você desistiu dessa garota? É realmente tão difícil encontrar um bom cantor? Principalmente na capital? Um bom cantor, talvez não seja difícil. Mas um bom cantor que concorda em trabalhar por comida e cama em um restaurante já é um pouco mais difícil. Você sabe, não é? Eu sou uma pessoa de negócios. Histórias tristes sobre filhas perdidas e pais não perdidos não me interessam muito. Diga-me que há pelo menos uma razão para manter este velho vivo. Noah olhou para ele, convulsionando o que ele poderia oferecer a este homem, e ele mesmo percebeu que nada. Ele te deve muito dinheiro de qualquer maneira. E caso ele não pagasse, ela prometeu trabalhar para ele até o fim de sua vida. Portanto, mesmo esta versão de uma possível oferta apresentada. Mais 50% do valor que devo a você. Finalmente, ele arriscou, e o que você pegou emprestado, você não pode devolver. Não é? E se ele não voltar antes do término do prazo, o que acontecerá? Pegue a garota de volta, e desta vez não apenas como cantora. Se você entende o que quero dizer? Steve riu. Não, Noah retrucou um pouco bruscamente. Se eu não devolver, você pode me matar. E de que adianta eu matar uma pessoa que me será muito mais útil viva? Noah sentiu que a conversa estava chegando a um beco sem saída. E então ele percebeu. Embora soubesse que se arrependeria amargamente de suas palavras. Pode ser necessário um cirurgião, como dizem, em campo, certo? Não tínhamos esse acordo. Steve até olhou para ele com certa admiração. Ele claramente não esperava essa reviravolta nos acontecimentos. Depois de pensar por alguns minutos, ele finalmente disse. Uma quantidade bem definida. Mais a metade na mesma data, ou você se tornará um membro pleno da minha humilde equipe. Não se atreva a fazer nada consigo mesmo. E então suas garotas e os 10 primeiros não serão bons. Em casa, Noah caminhava com o coração pesado, tentando entender como ele entrou nessa história toda e como sair dela agora. Eu não tinha resposta. No caminho, ele comprou para Nia um ovo de chocolate com um brinquedo. A menina gostou muito deles, mas a oportunidade de comprá-los para o avô era muito rara. Nia, como sempre, sorriu descuidadamente, olhando para Noah, que, ao que parecia, já começava a considerar o pai perdido. Sim, e ele próprio experimentou apenas os sentimentos mais calorosos por esse menino alegre. E agora, ao vê-la encantada com a princesa de brinquedo, colocando cuidadosamente o chocolate de lado, ele tinha certeza de que havia feito a escolha certa, não importa o que. Melissa e Liam voltaram no dia seguinte. Nia ficou muito feliz por finalmente ver sua mãe. Vovô também parecia absolutamente feliz. Sim, e o próprio Noah está assistindo à reunião de família. Ele soltou uma lágrima masculina e, enquanto isso, o avô silenciosamente o chamou de lado. Temos uma história estranha, disse ele e começou a contar. Descobriu-se que o homem não tinha permissão para entrar no restaurante, o que, no entanto, era bastante esperado. De acordo com o código de vestimenta, você claramente não entrou nesta instituição de elite. E, no entanto,
ela conseguiu vislumbrar a filha com o canto do olho. Claro, isso foi o suficiente para conhecê-la e ficar mais um tempo no estabelecimento. Lhe acontece que Melissa mora aqui em um armário, que é cuidadosamente guardado, mas ninguém restringe os movimentos da menina, para que ela possa sair com calma, por exemplo, para ir à loja ou passear, esperando uma dessas saídas. Liam caminhou até sua filha para falar. Aparentemente, a mera visão de seu pai desencadeou suas memórias de Michael como resultado do trauma. Ele se lembrava de absolutamente tudo e quem ele era e o que aconteceu com ele após sua chegada à capital. Melissa encontrou um emprego bastante lucrativo e desempenhou suas funções com calma por vários meses. Ele vivia modestamente, dedicando quase todo o seu salário à operação da filha, e conseguia economizar o necessário. Ele estava prestes a ir para casa. Sim, obviamente só alguém sabia que ele iria para a delegacia com uma sacola cheia de dinheiro. Talvez eles tenham uma dica do trabalho? Talvez outra coisa. Só no caminho ele recebeu um forte golpe na cabeça. Atrás dela, ela acordou sem bolsa e com lembranças muito nebulosas do passado. Além disso, em princípio, você mesmo sabe como chegou ao restaurante primeiro como lavador de pratos e depois como cantor. E agora, lembrando-se de tudo, percebeu que precisava ir para casa. Eu decidi ir ao meu armário para algumas coisas. Em vão, claro. Tivemos que fugir com ela. Assim que Melissa estava em sua modesta morada no castelo, uma chave destrancou o exterior. Além disso, como a garota logo se convenceu, não era de forma alguma a fechadura que ela mesma pudesse abrir. Obviamente outro oculto foi montado na porta. Ao mesmo tempo, os guardas do restaurante agarraram o próprio Liam e também o trancaram em algum incômodo. Surpreendentemente, eles o trataram bem. Em sua cela havia uma mesa e uma cama, uma poltrona. Até traziam comida para ele, mas não falavam com ele, não o deixavam sair nem ver a filha. Mas o mais surpreendente, tendo economizado, provavelmente, cerca de um dia. Eles não apenas nos deixaram ir, você não sabe nada sobre isso. Sou conhecido por suspirar ou fazer outro acordo com Steve. Era disso que eu tinha medo, ele balançou a cabeça. Liam, você não deveria ter se metido em tantos problemas por nossa causa? Mais nada. Você já fez tanto por mim que agora é minha vez de te ajudar? Liam não deu nenhuma explicação adicional para essas palavras misteriosas. Ele apenas garantiu a Noah que não faria nada ilegal ou perigoso para ele ou sua família. Isso combinou muito bem com o jovem. Noah começou a visitá-los com frequência para ter um feliz reencontro. Na família, ele era amigo de Liam e via Nia quase como sua filha. Sua mãe não tinha nada contra esse arranjo. Afinal, ela já sabia que esse cara havia salvado todos eles. Na verdade, ele sacrificou sua vida. Mas havia outro motivo que forçou Noé a voltar repetidamente a esta casa hospitaleira. Quero dizer, a própria Melissa. Só um cego não perceberia como é lindo. E ele, ouvindo a voz dela, se apaixonou. Mas, além disso, o menino admirava sua força de vontade. Não é tão simples. Ao saber do terrível diagnóstico de seu único filho, ela não desistiu e não desistiu. Ele foi para a capital e até conseguiu ganhar a quantia necessária. Certamente para isso ele teve que trabalhar dias sem descanso. E o que aconteceu a seguir definitivamente não foi culpa dele. E mesmo encontrando-se em circunstâncias tão monstruosas, sozinha em uma cidade estranha, sem dinheiro e sem memórias, ela conseguiu encontrar uma saída. Quanto mais Noah interagia com Melissa, mais ele admirava essa linda mulher. Ele era muito inteligente, conseguia manter a conversa sobre qualquer assunto. Mas, além disso, na comunicação com aqueles que considerava seus. Ela era gentil e gentil. O menino parecia ter conhecido a mulher perfeita. Ele mesmo não percebeu como se apaixonou perdidamente por ela. E quando percebi por um tempo não ousei fazer nada. Ele foi atormentado por dúvidas, mas ele tinha o direito de abordar Melissa naquelas circunstâncias? Ele é um bandido sem 5 minutos. Ele devia uma quantia séria de dinheiro a um chefe do crime sério. E se ele não devolver, o relacionamento obviamente chegará ao fim. Ele pode se arriscar, mas não a mulher que ama. Seu pai idoso e seu filho pequeno. Então vale a pena dar esperança a Marusa?
Afinal, se ela corresponder aos sentimentos dele, a felicidade durará pouco. E então será muito difícil para ela. Claro que vai. Ela é forte, mas por que submetê-la a tal teste? Talvez ela não tivesse ousado agir se não fosse por Liam. Entendo, você gosta da minha Rebecca? Comentou de alguma forma. Como não gostar dela? Bem, por que você hesitou? Que você é um cara legal. Eu não vou me importar. Sim, e Nia te ama. Vou te contar um segredo e minha filha se preocupa com você. Está em minha posição impor meu amor a uma dama tão bonita? Não se preocupe, você superou essa dívida. Liam respondeu. Tem uma ideia de como pagar? Não me importa. Eu vejo o que você quer. Só que a dívida não é essencialmente sua, mas nossa. Portanto, será justo se o dermos. Tendo recebido uma bênção tão estranha do pai de Melissa, Noah decidiu agir. Um dia ele vestiu seu melhor terno e apareceu na porta da casa da família com um enorme buquê de girassóis. Liam abriu flores incomuns para uma garota incomum. E claro, imediatamente adivinhando as intenções do cara de incentivá-lo, ele acenou com a cabeça. Noah foi para a cozinha, onde tomava chá para Melissa e a mesa. Ana ficou realmente encantada com o buquê que recebeu e respondeu à declaração de amor do rapaz que era absolutamente recíproco. E assim começou o relacionamento deles. Eles começaram a ir a cafés, cinemas e apenas passear juntos. Nia frequentemente se juntava a eles. E às vezes eles iam a algum lugar com toda a família. Mas, quanto mais perto chegava de pagar a dívida, mais sombrio e menos falante ele se tornava. Era evidente que essa situação o pressionava, não permitindo que ele vivesse normalmente, mas até respirasse com bastante liberdade. A ideia de que toda essa felicidade logo acabaria não dava paz ao cara. Tanto Melissa quanto Liam entenderam isso. Um dia, Liam convidou Noah para passear com ele. Ele parecia extremamente satisfeito, mas não queria explicar nada. A ideia de que toda essa felicidade logo acabaria não dava paz ao cara. Tanto Melissa quanto Liam entenderam isso. Um dia, Liam convidou Noah para passear com ele. Ele parecia extremamente satisfeito, mas não queria explicar nada. A ideia de que toda essa felicidade logo acabaria não dava paz ao cara. Tanto Melissa quanto Liam entenderam isso. Um dia, Liam convidou Noah para passear com ele. Ele parecia extremamente satisfeito, mas não queria explicar nada. Ele apenas disse a todas as perguntas: tenha um pouco de paciência. É perto aqui. Em breve você verá tudo por si mesmo. Eles caminharam pelo parque. Saímos para a rua principal da cidade, mas quase imediatamente viramos para algum tipo de beco, que parecia bastante sombrio. Estava escuro e sujo aqui. Em uma palavra, o lugar é extremamente nojento. Logo o complexo da garagem parecia velho e tão feio quanto seus arredores. Em seu território e dirigido com passos confiantes, Liam. Eu ainda não entendo o que eles esqueceram em um lugar como este. No entanto, Noah seguiu, sem tentar fazer mais perguntas. Vá para uma das garagens. Vovô remexeu nos bolsos por um tempo e então tirou a chave. A fechadura abriu facilmente, como se tivesse sido usada recentemente. Entrando, Liam tocou a bola com a mão, sentiu o interruptor ao longo da parede e, em algum lugar sob o teto, uma velha lâmpada fraca acendeu. O conteúdo da garagem não era muito impressionante. Algumas pilhas de lixo nos cantos e um carro velho no meio. Obviamente, o carro foi lavado recentemente. No geral, eles tentaram dar a ele uma aparência mais ou menos decente. Não pense que eu trouxe você para esse lixo, que Liam começou a admirar. Agora explico tudo. Este carro está parado há muito tempo. Muitos anos já. Pertencia a meus infelizes amigos, dos quais já lhe falei. Bem, eu também, na verdade. Éramos como irmãos um do outro. Todos usaram o carro. Mas eles me deram só depois daquela caixa com as joias. O carro não me atraiu. Eu não queria gostar disso. E não havia nenhuma necessidade especial. E ela levantou devagar. Eu nem queria entrar naquela garagem. Quando pela primeira vez depois de tantos anos ele começou a abrir, imagine, a fechadura caiu.
Eu tive que mudar. É um milagre que ninguém tenha estado aqui antes. Aparentemente, eles não pensaram que havia algo para beber aqui. Mas não é disso que se trata. Em geral, pensei em como lidaríamos com sua dívida. E então me lembrei da máquina. Afinal, muitos colecionadores se interessavam por antiguidades. E minha mão não foi levantada para vender. Embora eu não tenha usado. E acho que não vou ganhar muito dinheiro com isso. Mas pelo menos alguma coisa. E então ele começou a se preparar para a venda. Lá lavadas algumas peças trocadas, examinadas. E aqui aconteceu o mais interessante. Ainda bem que você decidiu ajustá-lo em vez de vendê-lo como está. Concebido para um automóvel em bom estado. Talvez paguem mais do que pelo chão de um desabado, pensado para um carro em bom estado. Talvez paguem mais do que pelo chão de um desabado, pensado para um carro em bom estado. Talvez eles paguem mais do que pelo chão de um desabado, afinal, muitos colecionadores se interessavam por antiguidades. E minha mão não foi levantada para vender. Embora eu não tenha usado. E acho que não vou ganhar muito dinheiro com isso. Mas pelo menos alguma coisa. E então ele começou a se preparar para a venda. Lá lavadas algumas peças trocadas, examinadas. E aqui aconteceu o mais interessante. Ainda bem que você decidiu ajustá-lo em vez de vendê-lo como está. Concebido para um automóvel em bom estado. Talvez paguem mais do que pelo chão de um desabado, pensado para um carro em bom estado. Talvez paguem mais do que pelo chão de um desabado, pensado para um carro em bom estado. Talvez eles paguem mais do que pelo chão de um desabado, afinal, muitos colecionadores se interessavam por antiguidades. E minha mão não foi levantada para vender. Embora eu não tenha usado. E acho que não vou ganhar muito dinheiro com isso. Mas pelo menos alguma coisa. E então ele começou a se preparar para a venda. Lá lavadas algumas peças trocadas, examinadas. E aqui aconteceu o mais interessante. Ainda bem que você decidiu ajustá-lo em vez de vendê-lo como está. Concebido para um automóvel em bom estado. Talvez paguem mais do que pelo chão de um desabado, pensado para um carro em bom estado. Talvez paguem mais do que pelo chão de um desabado, pensado para um carro em bom estado. Talvez eles paguem mais do que pelo chão de um desmoronado, e não acho que consiga muito dinheiro com isso. Mas pelo menos alguma coisa. E então ele começou a se preparar para a venda. Lá lavadas algumas peças trocadas, examinadas. E aqui aconteceu o mais interessante. Ainda bem que você decidiu ajustá-lo em vez de vendê-lo como está. Concebido para um automóvel em bom estado. Talvez paguem mais do que pelo chão de um desabado, pensado para um carro em bom estado. Talvez paguem mais do que pelo chão de um desabado, pensado para um carro em bom estado. Talvez eles paguem mais do que pelo chão de um desmoronado, e não acho que consiga muito dinheiro com isso. Mas pelo menos alguma coisa. E então ele começou a se preparar para a venda. Lá lavadas algumas peças trocadas, examinadas. E aqui aconteceu o mais interessante. Ainda bem que você decidiu ajustá-lo em vez de vendê-lo como está. Concebido para um automóvel em bom estado. Talvez paguem mais do que pelo chão de um desabado, pensado para um carro em bom estado. Talvez paguem mais do que pelo chão de um desabado, pensado para um carro em bom estado. Talvez paguem mais do que pelo chão de um desabado, pensado para um carro em bom estado. Talvez paguem mais do que pelo chão de um desabado, pensado para um carro em bom estado. Talvez paguem mais do que pelo chão de um desabado, pensado para um carro em bom estado. Talvez paguem mais do que pelo chão de um desabado, pensado para um carro em bom estado. Talvez paguem mais do que pelo chão de um desabado, pensado para um carro em bom estado. Talvez paguem mais do que pelo chão de um desabado, pensado para um carro em bom estado. Talvez eles paguem mais do que pelo chão de um desabado. E Kilian veio para a parte de trás do carro, acenando para um não interessado para segui-lo com o gesto de um mago. Ele abriu o porta-malas. Dentro havia um saco de lixo preto, rasgado em algum lugar no meio, e dentro havia correntes de ouro e anéis com pedras preciosas. Relógios, becos, pulseiras, brincos, uma fortuna. O cara engasgou de surpresa. Considerando toda essa riqueza em nossa frota, Liam riu.
Só não onde eu estava procurando. Parece que meus amigos perceberam que logo seriam capturados. E eles decidiram esconder os tesouros assim para enganar a todos. Eles fingiram ser jogados no rio. Em geral, agora temos dinheiro suficiente e sua dívida ainda será paga. Só é preciso agir de acordo com a lei com cuidado, disse Noé. Quanto é 25% do custo? Ainda é muito. Eu acho que o suficiente. Claro, assentindo Liama. Os lucros acabaram sendo muito mais do que o necessário para acertar com o bandido. Noé pegou apenas a parte necessária para pagar a dívida. Ela deixou todo o resto com Lia e sua família, embora este último tenha se oferecido para dividir tudo igualmente. Imediatamente após receber o dinheiro, Noah foi direto para a casa de Steve. Ele estava impaciente para acertar as contas com o criminoso de uma vez por todas, cortando qualquer ligação possível entre eles, abrindo a porta e vendo o sorriso largo do cirurgião, o bandido imediatamente ficou sombrio. Sem dúvida ele entendeu perfeitamente bem o que isso significava. No entanto, ele deixou Noah entrar no apartamento e se comportou normalmente, do qual saiu, disse ele calmamente. Depois de ler o dinheiro, você tem um acordo. Mas pense bem, talvez você venha até mim de bom grado. Sim, e junto com o hábito. Sabe que não. Noah o demitiu. Alta moral e outras coisas eram nobreza, Steve riu. Mas é aí que o cirurgião comum tem tanto dinheiro. Algo que não posso acreditar que tenha sido obtido honestamente. Ou você vai me dizer o que encontrou o tesouro? Você não acreditaria, Noah riu. Isso encerrou a conversa. Embora Steve fosse um bandido, dificilmente poderia ser culpado por quebrar os acordos. Agora Noah pode ter certeza absoluta de que nada deste lado ameaça ele ou as pessoas que se tornaram sua segunda família. Antes de conhecê-los, ele mesmo não entendia o quão importante é para ele esse sentimento de ter pessoas próximas e queridas. Seus próprios pais partiram bem cedo. E enquanto viveram, trabalharam duro para dar um futuro melhor ao filho. Portanto, eu mal os conhecia. Em seguida, outra experiência de casamento ruim. Sim, esta é uma competição eterna com Leon. Em suma, as circunstâncias da vida eram tais que ele amava as pessoas e estava sempre pronto para ajudar. Mas até eventos recentes, definitivamente não havia ninguém em quem ele pudesse realmente confiar. E agora eles apareceram e deram a ela aqueles sentimentos de calor e ternura, dos quais ela sentiu falta por toda a vida. Agora ela finalmente sabia como era esperar em casa. Depois de pagar a dívida, ou ele tinha mais uma coisa importante que não poderia ter feito antes, apesar de toda a sua vontade, ele tinha uma quantia decente de dinheiro sobrando. Ele tem economizado cada contra-cheque desde que devia a um bandido. Claro, isso não seria perto o suficiente para pagar. Mas era impossível não fazer absolutamente nada. Agora, porém, ele tinha um propósito para gastar essas economias. Ele tem economizado cada contra-cheque desde que devia a um bandido. Claro, isso não seria perto o suficiente para pagar. Mas era impossível não fazer absolutamente nada. Agora, no entanto, ele tinha um propósito para gastar essas economias. Ele tem economizado cada contra-cheque desde que devia a um bandido. Claro, isso não seria perto o suficiente para pagar. Mas era impossível não fazer absolutamente nada. Agora, porém, ele tinha um propósito para gastar essas economias. Sem pensar duas vezes, ela foi até a joalheria mais próxima e escolheu um pequeno e elegante anel de ouro branco. Aí liguei para um dos melhores restaurantes da cidade e reservei uma mesa para 2 lá. O assunto ainda era pequeno. Liam concordou de bom grado em sentar-se com sua neta enquanto os rapazes saem para um encontro. Mas ele propôs organizar um feriado comum no dia seguinte em homenagem à descoberta do tesouro e à liberação de Noé do trabalho para uma gangue de criminosos. Claro, essa ideia foi recebida com uma tempestade de aprovação de todos na família, especialmente do pequenino na parede. Ela não entendeu tudo, é claro. Mas ele capturou perfeitamente como o humor dos adultos ao seu redor havia mudado. Posso finalmente levá-lo a um lugar decente, disse Noah alegremente a caminho do restaurante. Com você, qualquer lugar fica bem decente. Melissa sorriu. No entanto, não tenho certeza de que os arredores deste lugar respeitável não tragam lembranças desagradáveis.
Portanto, não se ofenda se eu quiser ir a algum lugar menos pretensioso. Bom, é claro que eu entendo. Mas não acho que você deva se preocupar com isso. E, de fato, o restaurante não era nada parecido com o lugar onde Melissa, sem saber, teve que trabalhar por vários meses. Pela sua aparência era difícil dizer que é um dos melhores estabelecimentos da cidade. O minimalismo prevaleceu no interior. Mas de alguma forma incompreensível, o ambiente ao mesmo tempo era muito aconchegante, como se estivesse em casa. E a comida estava deliciosa. Noah conhecia e amava este lugar desde seu primeiro casamento, tentando agradar sua esposa, às vezes, quando os fundos permitiam, tentando levá-la a estabelecimentos caros. É verdade que a garota não apreciou seus esforços em pedaços, criticando a decoração do salão. Explique o que é um design elegante. E há uma característica dos estabelecimentos verdadeiramente elitistas. Não funcionou. Do seu ponto de vista, o restaurante deveria estar gritando da porta que algo luxuoso o espera aqui, imerso em ouro e elementos decorativos caros. E tudo com esse espírito. Além disso, o ouro e as joias poderiam muito bem ser uma farsa. Mas pareça rico. Mas eu realmente gostei deste lugar. E ele tinha certeza de que Melissa ficaria com ele nessa questão. Esses dois têm muito em comum. Às vezes parecia-lhes que se conheciam desde sempre. Nunca antes nenhum deles se sentirá tão à vontade e confortável com outra pessoa. É muito bom aqui, Melissa provou da porta. Achei que você iria gostar. Noah sorriu de volta. Eles foram para uma mesinha perto da janela, que tinha uma vista maravilhosa do jardim. Instalou e fez um pedido. O cara pediu ao garçom que trouxesse outra garrafa de champanhe com 2 taças. E quando Melissa comprou sua bebida, ela quase os esmagou com um anel. Não faz muito tempo, comprei bem em uma joalheria, fez muito sucesso que o noivo recém-formado fosse médico e pudesse garantir que tudo estava em ordem com sua amada. Depois de alguns minutos, ela estava rindo alto, olhando para ele com uma mistura de alegria e perplexidade. Em qual melodrama você viu isso? Eu não tenho ideia, ele disse honestamente. Provavelmente, eu realmente vi em algum lugar do cinema, mas por muito tempo. Agora, essa ideia veio à minha mente e achei bastante bem-sucedida. Em princípio, ela é muito boa, sorriu Melissa. E sim, claro, eu me casarei com você. O casamento foi marcado alguns meses depois no mesmo restaurante. Não havia muitos convidados, mas a companhia era calorosa. A festa foi muito lembrada por todos os que a assistiram como uma das melhores festas onde conseguiu ir. Todos ficaram especialmente emocionados com Nia, que não conseguia entender por que mães e pais se casam. Afinal, eles já deveriam estar casados. Com o dinheiro que sobrou do tesouro, a família decidiu por unanimidade melhorar as condições de vida. Com isso, logo após o casamento, os noivos, junto com a filha e o pai, mudarão-se para morar em uma casa particular. A escolha recaiu sobre um terreno modesto, mais limpo, da iniciativa privada, localizado em uma cidade vizinha. Nenhum deles queria ficar em casa. Depois de tudo o que aconteceu aqui, as lembranças de todo esse negócio de tesouro eram desagradáveis. Além disso, foi perturbador perceber que eles ainda vivem próximos a um grande chefão do crime. Juntos decidimos que este não é o melhor lugar para criar filhos. A decisão também foi influenciada pelo fato de que um médico experiente era necessário com urgência em um hospital de uma cidade vizinha. Como chefe do departamento cirúrgico. Acontece que o anterior que ocupava o cargo foi buscar fortuna na capital. E do restante da equipe, nenhum era suficientemente qualificado. Tolia foi aceito lá com grande prazer. Claro, seu salário agora é um pouco mais alto do que antes. Com grande entusiasmo, empreendeu reformas em seu departamento, abriu cursos de atualização para seus subordinados e, nas horas vagas, dedicava-se à formação de si mesmo. Como resultado, o departamento se tornou o melhor do hospital. De acordo não só com a gestão, mas também com os pacientes. Os sucessos foram observados ao mais alto nível. E depois de alguns anos, ele recebeu o cargo de médico-chefe. Agora ele teve a oportunidade de fazer mudanças positivas no trabalho de todo o hospital, o que o deixou incrivelmente feliz. Claro,
Melissa apoiou o marido de todas as maneiras possíveis e se alegrou com o sucesso dele. Quanto a Leon, rival de longa data de Noah, a polícia logo descobriu sua fraude com drogas. Os pacientes não estão satisfeitos com a qualidade do serviço. Um gerente sem escrúpulos entrou com uma ação coletiva contra o hospital, que escapou com apenas uma pena suspensa. Mas agora, em qualquer hospital, eles o aceitariam apenas como zelador. Sim, e isso não é um fato. Claro, isso não poderia deixar de afetar a renda de sua família. Percebendo o que havia acontecido, sua esposa o deixou imediatamente. Eu queria voltar para Noah. Aprendendo que agora ele se tornou um chefão com um salário muito bom. Mas aqui, é claro, ele ficou muito desapontado. Aprendendo que agora ele se tornou um chefão com um salário muito bom. Mas aqui, é claro, ele ficou muito desapontado. Aprendendo que agora ele se tornou um chefão com um salário muito bom. Mas aqui, é claro, ele ficou muito desapontado. Que conseguiu sair apenas com pena suspensa. Mas agora, em qualquer hospital, eles o aceitariam apenas como zelador. Sim, e isso não é um fato. Claro, isso não poderia deixar de afetar a renda de sua família. Percebendo o que havia acontecido, sua esposa o deixou imediatamente. Eu queria voltar para Noah. Aprendendo que agora ele se tornou um chefão com um salário muito bom. Mas aqui, é claro, ele ficou muito desapontado. Aprendendo que agora ele se tornou um chefão com um salário muito bom. Mas aqui, é claro, ele ficou muito desapontado. Aprendendo que agora ele se tornou um chefão com um salário muito bom. Mas aqui, é claro, ele ficou muito desapontado. Que conseguiu sair apenas com pena suspensa. Mas agora, em qualquer hospital, eles o aceitariam apenas como zelador. Sim, e isso não é um fato. Claro, isso não poderia deixar de afetar a renda de sua família. Percebendo o que havia acontecido, sua esposa o deixou imediatamente. Eu queria voltar para Noah. Aprendendo que agora ele se tornou um chefão com um salário muito bom. Mas aqui, é claro, ele ficou muito desapontado. Aprendendo que agora ele se tornou um chefão com um salário muito bom. Mas aqui, é claro, ele ficou muito desapontado. Aprendendo que agora ele se tornou um chefão com um salário muito bom. Mas aqui, é claro, ele ficou muito desapontado. Claro, isso não poderia deixar de afetar a renda de sua família. Percebendo o que havia acontecido, sua esposa o deixou imediatamente. Eu queria voltar para Noah. Aprendendo que agora ele se tornou um chefão com um salário muito bom. Mas aqui, é claro, ele ficou muito desapontado. Aprendendo que agora ele se tornou um chefão com um salário muito bom. Mas aqui, é claro, ele ficou muito desapontado. Aprendendo que agora ele se tornou um chefão com um salário muito bom. Mas aqui, é claro, ele ficou muito desapontado. Claro, isso não poderia deixar de afetar a renda de sua família. Percebendo o que havia acontecido, sua esposa o deixou imediatamente. Eu queria voltar para Noah. Aprendendo que agora ele se tornou um chefão com um salário muito bom. Mas aqui, é claro, ele ficou muito desapontado. Aprendendo que agora ele se tornou um chefão com um salário muito bom. Mas aqui, é claro, ele ficou muito desapontado. Aprendendo que agora ele se tornou um chefão com um salário muito bom. Mas aqui, é claro, ele ficou muito desapontado. Ele ficou muito desapontado. Aprendendo que agora ele se tornou um chefão com um salário muito bom. Mas aqui, é claro, ele ficou muito desapontado. Aprendendo que agora ele se tornou um chefão com um salário muito bom. Mas aqui, é claro, ele ficou muito desapontado. Ele ficou muito desapontado. Aprendendo que agora ele se tornou um chefão com um salário muito bom. Mas aqui, é claro, ele ficou muito desapontado. Aprendendo que agora ele se tornou um chefão com um salário muito bom. Mas aqui, é claro, ele ficou muito desapontado. Eu sempre soube que você iria longe. Encavala, respondendo diretamente ao departamento hospitalar. Eu fiquei com raiva de você então. Então ela foi embora. Quase imediatamente ele se arrependeu. Era tarde demais. Agora, não é tarde demais. Está frio, ele perguntou.
Para sua informação, eu tenho uma esposa e um filho, e certamente não vou deixá-los para você. Que pena, ela disse, instantaneamente, ficando séria. Bem, desejo-lhe boa sorte. Ligue se sua esposa ficar entediada. Noah não duvidou nem por um segundo que essa mulher não ficaria por aqui por muito tempo e provavelmente seria capaz de ficar com outro homem rico muito em breve. Estes nunca irão embora. E assim aconteceu. Eu me encontrei como um homem de negócios metropolitano. Ele soube disso a partir do convite para o casamento. Claro, ele não foi lá. Não tenho dúvidas de que foi enviado apenas para dizer a ele de que mulher ele sentia falta. E o Steve. Sua carreira criminosa também não poderia durar muito. Na cidade natal de Noah, o chefe de polícia foi substituído e, se o anterior foi comprado por uma gangue criminosa com miúdos, esse jovem e de princípios acabou sendo muito duro até para esse criminoso. Não se deixou levar por ameaças incorruptíveis, nem por chantagens. Primeiro, ele expurgou as fileiras da polícia, não apenas atirando, mas também processando aqueles que toleram o crime urbano. E então foi a vez do próprio Steve e sua gangue. Esses caras são culpados de muitos crimes graves. Eles receberam sentenças muito pesadas e é improvável que sejam libertados. E seja de Melissa, as filhas em crescimento e Liam vivem tranquilamente em sua casa, onde reinam a felicidade, a paz e a compreensão mútua. Com o passar dos anos, a relação dos cônjuges não esfriou, mas parece ter se preenchido de uma paixão ainda maior. Eles ainda namoram, conversam de coração para coração e se dão presentes pequenos, mas agradáveis. Nia considera Noah seu próprio pai, e ele a trata da mesma forma. E seja de Melissa, as filhas em crescimento e Liam vivem tranquilamente em sua casa, onde reinam a felicidade, a paz e a compreensão mútua. Com o passar dos anos, a relação dos cônjuges não esfriou, mas parece ter se preenchido de uma paixão ainda maior. Eles ainda namoram, conversam de coração para coração e se dão presentes pequenos, mas agradáveis. Nia considera Noah seu próprio pai, e ele a trata da mesma forma. E seja de Melissa, as filhas em crescimento e Liam vivem tranquilamente em sua casa, onde reinam a felicidade, a paz e a compreensão mútua. Com o passar dos anos, a relação dos cônjuges não esfriou, mas parece ter se preenchido de uma paixão ainda maior. Eles ainda namoram, conversam de coração para coração e se dão presentes pequenos, mas agradáveis. Nia considera Noah seu próprio pai, e ele a trata da mesma forma. Nia considera Noah seu próprio pai, e ele a trata da mesma forma. E seja de Melissa, filhas em crescimento e Liam vivem tranquilamente em sua casa, onde reinam a felicidade, a paz e a compreensão mútua. Com o passar dos anos, a relação dos cônjuges não esfriou, mas parece ter se preenchido de uma paixão ainda maior. Eles ainda namoram, conversam de coração para coração e se dão presentes pequenos, mas agradáveis. Nia considera Noah seu próprio pai, e ele a trata da mesma forma. Nia considera Noah seu próprio pai, e ele a trata da mesma forma. E seja de Melissa, as filhas em crescimento e Liam vivem tranquilamente em sua casa, onde reinam a felicidade, a paz e a compreensão mútua. Com o passar dos anos, a relação dos cônjuges não esfriou, mas parece ter se preenchido de uma paixão ainda maior. Eles ainda namoram, conversam de coração para coração e se dão presentes pequenos, mas agradáveis. Nia considera Noah seu próprio pai, e ele a trata da mesma forma. Conversem de coração para coração e deem uns aos outros presentes pequenos, mas agradáveis. Nia considera Noah seu próprio pai, e ele a trata da mesma forma. Conversem de coração para coração e deem uns aos outros presentes pequenos, mas agradáveis. Nia considera Noah seu próprio pai, e ele a trata da mesma forma. Mas até agora nenhum deles suspeita que em breve haverá um pouco mais deles. Se você gostou da história, espero seu apoio com um botão de polegar para cima para você com apenas um clique. Mas para mim é extremamente importante. Obrigado. Tchau e tchau. Obrigado por asistir ao vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.